E aí, sou Abner Santana. Hoje vamos explorar a história de um atleta bem interessante, que é o Vincent Bollard. Ele é o vencedor aí da última UTMB, que é a Ultra Trail Mont Blanc, que é uma prova de 100 milhas que dá um total aí de 166 quilômetros. Ele completou essa prova em apenas 19 horas e 54 minutos de corrida. Coisa de gente maluca. Só que é uma prova incrível de visual, de característica, porque ela atravessa a Itália, a França e a Suíça. Então você passa por montanhas incríveis. É uma prova que sobe 9.400 metros positivo. É bastante coisa. Coisa de gente maluca completa. E esse cara, então, ele é um atleta que ainda tem um trabalho normal. Então essa característica eu quero destacar hoje para mostrar para você que sim, existem muitos atletas e nesse nível todo que ainda mantém um emprego diário, treina e ele consegue performar muito bem a ponto de vencer uma prova desse nível, desse calibre. Então vamos descobrir aqui o que a Coros trouxe para a gente de característica que esse sujeito faz, os pontos que ele vai entregar para a gente aqui, ele vai revelar o seu modo de treinar e tem algumas características bem interessantes, principalmente para nós brasileirinhos que normalmente tem um emprego muito mais difícil do que desse sujeito, Vincent, e aí a gente vai entender como conciliar trabalho e treino e ainda manter uma boa performance. Vamos para o artigo. Aqui no primeiro parágrafo a gente tem uma introdução bem interessante que está falando quão incrível é vencer uma UTMB, porque é uma das provas maiores aí do mundo trail e ultra, é uma prova que chama muita atenção pelo seu desafio, pela dificuldade da prova, e é mais interessante a gente ver um cara que mantém um trabalho integral, que não é um profissional, conseguir vencer essa prova, mostrando que realmente tudo é possível com bastante dedicação e com equilíbrio. Quem é esse Vincent? O que ele faz? Qual que é o trabalho dele? Ele é engenheiro de produto na Hoka, sim, a Hoka que faz tênis. Então eu acredito que o trabalho dele deve ser meio flexível, fácil, não é um trabalho igual de um brasileirinho, essa é a minha opinião. Pode ser que ele tenha várias demandas como um engenheiro de produto, tenha dificuldades também, tem que se relacionar muito, tem que falar muito com várias pessoas da equipe para produzir um calçado, na minha opinião. Então deve ser complexo sim, deve ter a sua dificuldade, mas provavelmente é um ambiente mais fácil para ele desenvolver o esporte e manter a sua rotina de treinamento, essa é a minha opinião. E pense, ele também é um atleta patrocinado pela Coros, apesar de não ser um atleta profissional. É isso que a gente tem aqui nessa introdução, mas é algo incrível mesmo assim, porque ele não é um cara que se dedica completamente para o esporte. Aqui nessa imagem a gente tem um bloco como é a semana típica de treinamento do Vincent. A gente vê que ele fez uma corridinha de 3 minutos, provavelmente é um aquecimento, mas é bem forte aqui pelo visto, porque deu quase meia milha, então é bastante coisa. E aqui ele fez um pedal aqui de 5 minutos, também parece que é bem forte, porque deu 12 minutos. Estou fazendo isso uma conversão bem rápida. Depois ele fez uma corrida trail de 12 milhas, que aí vai dar bastante coisa também, vai dar quase 16 km, se eu não me engano, mais ou menos isso. E depois ele fez um pedal aqui também de mais 5 quilômetros, se eu não me engano, e à tarde. Então ele está variando muito corrida e pedal. É bem interessante. Só que veja que essa corrida trail dele aqui é bem longa. São 2 horas correndo. Então o cara tem muito tempo para fazer isso, porque 2 horas correndo é bastante coisa. Então é uma corrida que provavelmente tem muita subida. E aí ele faz a mesma coisa, ele faz um aquecimento sempre na bike aqui, 10 minutinhos. E depois ele fez mais uma corrida aqui de 2 horas, 13 milhas. Vou falar em milhas que vai ser mais fácil. Depois ele fez um pedal de 15 minutos também, 3 milhas. Aí na quarta-feira ele fez fortalecimento, 40 minutos. Depois ele fez uma corrida trail um pouquinho menor, de 1 hora e 40. Provavelmente deve ter muitas subidas nesses treinos. Depois ele fez bike, 11 minutos. Depois de novo uma corrida trail de quase 2 horas. E depois bike novamente. E aí depois ele fez um aquecimento aqui bem curtinho, mas bem rápido pelo jeito também. Fez algum estímulo provavelmente. E aí ele fez 3 horas de corrida trail na sexta-feira. Então esse cara realmente tem tempo disponível. É lógico que a carga horária nesses países são bem diferentes do Brasil. Normalmente esses países trabalham menos, a carga horária é bem menor. E aí no sábado ele fez um longo de 5 horas, pai amado. E depois no domingo ele fez um pedal de 6 horas 30 minutos. Então é treino e treino. O cara treina muito para fazer isso. Incrível, bem legal. A gente consegue ver que ele tem uma semana interessante. Na quarta-feira é um dia um pouquinho mais leve, né? Mas ainda tem uma corrida aqui. E ele trabalha muita bicicleta, principalmente para fazer o aquecimento e também para manter o volume aqui no domingo. 6 horas de bike é bastante coisa. Porque uma coisa que um atleta desses, de ultra, precisa ter muito é cabeça, lidar muito com a sua cabeça. Então aqui embaixo a gente tem a explicação de como é a estrutura dos treinos dele. Então normalmente é de 1 a 2 dias de intensidade.
onde ele faz intervalados de 8 até 20 minutos em tempo ou limiar, que é o threshold aqui, né? Então ele corre normalmente no ritmo de prova ou no limiar. Normalmente esse é o nível de intensidade que ele pratica nos seus intervalados. Aí ele tem um dia de cross-training, que ele faz o fortalecimento, e também tem o dia de bike, né, para aliviar as pernas aqui, que ele está falando, para aliviar o impacto das pernas. E ele mantém aqui 2 ou 3 dias de fortalecimento com alongamentos para prevenir lesões. E sempre correr na zona 2, na zona Z2, que é uma zona leve para manter volume. Então essa é a ideia. Então provavelmente o volume dele sempre é bem leve. Então aqui a gente tem a explicação por que ele usa esse sistema de carga. Ele não olha os quilômetros, mas ele trabalha com a progressão de carga. É bem interessante isso, porque ele está vendo a intensidade de uma forma mais complexa. E é bem interessante, se você não viu o vídeo anterior que eu estou falando sobre volume, assista, mas essa é uma ideia muito boa e prática para você controlar volume, principalmente se você é um cara de trail e que trabalha muita montanha, que faz corridas de montanha, porque você trabalha muita inclinação, então você faz muita força. Então você trabalhar essa intensidade olhando pela carga do treinamento vai ser bem interessante. E aqui ele mostra que ele acrescenta 10% por semana na carga de treinamento, normalmente, para ele conseguir sustentar, evitar imprevistos e manter uma boa métrica de evolução. E assim ele conseguiu evoluir e vencer a prova. E aqui ele usa um padrão que muitos corredores de longas distâncias utilizam, principalmente maratonistas, é que sempre fazer na quarta semana, depois de treinar 4 semanas, a quarta ser uma semana leve de recuperação. Então ele segue esse padrão, ele faz 3 semanas intensas, na quarta ele descansa, aí depois ele faz mais 3 intensas, descansa e assim sucessivamente. É bem interessante seguir esse método porque você sempre tem uma semana de recuperação. Seu corpo consegue sintetizar tudo que você construiu e aí você consegue ver a performance também. Então aqui a gente tem uma característica muito legal da Chorus, que é essa base fitness. Eu acho bem interessante isso daqui, que é o condicionamento do atleta. E aí você consegue perceber que ele sempre trabalha nesse padrão. E ele tem um condicionamento bem alto, na minha opinião, olhando e pensando assim no meu comparativo, no meu gráfico. E aí você consegue entender que ele fez o pico aqui em 2023, fez o off-season, descansou, perdeu o condicionamento, então é bom descansar, como eu sempre tenho falado, você precisa fazer uma base, se recuperar, e aí ele começou aqui a periodização fazendo a base dele, construindo só carga e volume, depois ele fez a parte de construção aqui, colocando treino, colocando intensidade, colocando volume, subiu, desceu de novo, ficou quase a mesma coisa, treinamento é uma coisa muito maluca, e depois ele deu o pico, chegou na prova, desceu e fez a prova novamente. É bem legal isso daqui porque você consegue entender esses métodos de treinamento. É bem simples de analisar isso na minha visão, não sei se fica simples para vocês, mas é bem interessante quando eu consigo ver isso, eu consigo entender a vida de um atleta facilmente, consigo entender o que ele está fazendo, quando ele está se recuperando, quando é o pico, então é coisa linda e você consegue ver o tanto que ele constrói e o quanto que um atleta evolui mantendo essa consistência e sabendo se recuperar e sabendo a hora certa de trabalhar. Bem, aqui nesse ponto o Vincent revelou que ele trabalha mais de 40 horas semanais, então ele deve chegar muito próximo aí da realidade de um brasileiro. Realmente deve ser algo incrível que esse cara fez. Não deve ser um trabalho tão pesado, é a mesma coisa que o Abner faz trabalhando com TI, é um trabalho leve, não é um trabalho braçal, isso que eu quero dizer. Então é, teoricamente, mais simples sustentar isso, mas não tira todo o mérito do sujeito, é isso que eu quero dizer. Mas é algo que dá pra equilibrar e colocar na sua rotina, tá? Tem atletas antigos aí que se você pegar, o cara tinha trabalhos incrivelmente difíceis, desgastantes, e mesmo assim o cara era um atleta olímpico. Então entenda, é isso que eu quero dizer. É mais fácil hoje, com toda a tecnologia também. Mas é que ele tá apontando que ele definiu um objetivo claro para ele evoluir seu condicionamento aqui de forma geral, ele olhou sempre as cargas de treinamento, ele manteve a estratégia de sempre correr na zona 2, de fazer o cross-training, de fazer treinos de fortalecimento, e essa foi a fórmula dele. E sempre manter aquela intensidade de limiar e tempo run. Esse daqui é um dos pontos bem interessantes que muitas vezes as pessoas não olham, mas o que ele está destacando aqui eu acho bem bonito o que ele está fazendo e realmente, na minha opinião, isso faz uma grande diferença. Ele está destacando a comunidade, a sociedade que ele está envolvido. Então isso é muito bom. O grupo de amigos dele, a mulher dele com o seu apoio, a mulher dele, se eu não me engano, é essa daqui. Então é bem interessante que ele tem todo esse suporte, esse apoio dos amigos e familiares faz uma grande diferença, porque ajuda o cara a treinar, porque o cara tá fazendo uma ultra, é muito complexo, tem que manter um grande volume,
tem que estar tudo preparado, tem que acordar muito cedo, tem que passar várias horas do final de semana treinando. Então, se ele não tiver todo esse apoio, todo esse envolvimento das pessoas que estão à sua volta, é impossível o cara realizar isso. Então, ele está destacando o apoio da comunidade que ele tem à sua volta. Isso fez uma grande diferença. E, na minha opinião, isso é muito importante para um atleta de qualquer nível. A família dele tem que estar dentro dessa maluquice dele, tem que estar apoiando ele em tudo que ele está fazendo para ele ter essa intensidade. E aqui a gente consegue ver a intensidade, como ele faz o recover, então a gente consegue ver que ele tem alguns momentos de pico bem alto e depois ele faz o recover adequado, então ele fez um pico aqui altíssimo, mas ele descansou de forma correta, é quase um negativo aí na minha opinião, ele sobe, desce e desceu mais do que aqui nesse outro ponto. E é isso, essa é a vida do atleta. Depois ele foi construindo, fez o pico, descansou, fez uma basezinha aqui, descansou e foi para a prova, onde o negócio sobe de novo, quase aqui no pico que ele fez. Então é bem interessante, ele já se testou diversas vezes e alcançou o objetivo dele. Muito bom, acho bem interessante esse gráfico aqui. E aí a gente não precisa nem explorar muito isso, que é ter uma boa quantidade de horas de sono. Então ele dormiu aqui em média 7 horas nesse ciclo de treinamento, mantendo uma boa quantidade de sono profundo, mantendo uma rotina estável. Isso é muito importante para o atleta. O estresse dele também aqui ele manteve bem baixo aqui na minha opinião, mantendo um equilíbrio somente nos momentos certos. Isso daqui provavelmente foi o dia da prova, mantendo tudo equilibrado, fazendo um equilíbrio também entre o estresse. E aqui a gente tem os detalhes da prova, que é coisa de gente maluca. Aqui a gente tem as elevações, os pontos e como ele se hidratou. É bem legal aqui. Depois dê uma olhada nesse artigo, vou deixar ele na descrição aqui do vídeo também. E aqui a gente tem a prova inteira. Tem o batimento cardíaco do cara e aqui a gente tem a potência. Então ele trabalhou mais por potência, que é algo bem interessante para quem trabalha toda essa inclinação mesmo, todas essas subidas. E a gente tem tudo isso aqui distribuído, bem legal. Pace médio aí do cara foi quase 7 por km, o pace por esforço dá quase 5 por 10, então comparado aí com a elevação, a média da frequência cardíaca do cara é 134 batimentos, a máxima foi 174, e o ganho de elevação 9.675 metros, ele desceu 9.686 metros. Incrível, e aí a gente tem os status aqui resumidos novamente. Então é bem interessante, cara, eu acho incrível isso. Depois eu vou trazer então esse outro atleta que eu estou querendo mostrar para vocês, que é um maratonista, que também leva uma rotina de trabalho comum, de tempo integral. O trabalho dele é um pintor, então ele pinta residências aí, e ele é um grande maratonista, é um tempo muito bom. Na próxima semana eu trago esse vídeo, espero que você tenha gostado disso. Deixa aí nos comentários, compartilha o que você faz, qual que é o seu trabalho, qual que é essa rotina, qual que é a sua jornada de trabalho. E eu já vou deixar um aviso. Eu sei que tem cara que trabalha em umas coisas muito mais pesadas do que eu. Aqui na minha cidade, na minha região, conheço diversas pessoas que são pedreiros, serventes de pedreiros, que trabalham na coleta de lixo e o cara ainda treina e treina muito bem e às vezes faz 2 períodos. Então, tudo é possível se você se dedicar, se você ter esse desejo, almejar isso mesmo de coração, muito provavelmente você vai conseguir. E é interessante a gente ver esse tipo de coisa e perceber esse nível de atleta. E eu tenho comigo que muito provavelmente isso vai se tornar cada vez mais comum, porque é muito difícil ter um atleta de tempo integral, principalmente porque as marcas não estão apoiando tanto os atletas, normalmente é só blogueiro, quem está nas redes sociais, então é mais difícil a gente ver um atleta de tempo integral. Aqui no Brasil a gente não tem clubes que realmente pagam um salário adequado para um atleta viver 100% do esporte. Normalmente um cara que vive da corrida, ele tem que participar de muitas provas para ter a premiação como parte do seu salário para conseguir se sustentar e sobreviver. E muitas vezes ele depende de muita ajuda, de pedir muito apoio de diversas pessoas, porque ele não consegue sobreviver. E mesmo assim, os programas que tem aí brasileiros de Bolsa Atleta, seja de nível federal, estadual ou municipal, são ruins, ainda não dá para cobrir todas as necessidades de um atleta. O custo é alto. Eu levando essa vidinha aí simples, eu já mostrei para vocês o quão custoso é manter essa rotina de 2 períodos de treinar, de comprar calçado, de comprar suplemento. Então é bem caro isso, mas é motivador e é gratificante ver isso e entender um atleta desse nível. E eu acho muito legal esse aspecto da Corus de trazer essas informações e de fomentar isso pra gente, beleza? Então deixa aí nos comentários a sua rotina, a sua vida também, que vai ser muito bem-vindo, beleza? Um abraço e bora dominar o mundo aí, alienígena. Fui!